Olá pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Murilo, sou especialista de investimentos aqui na XP e hoje é um dia muito especial para nós, é a Super Live de Previdência. Então, neste horário nós vamos falar sobre mercado de renda fixa e crédito privado. E nada melhor do que trazer especialistas, grandes gestores, para poder dar essa introdução para vocês. Então vale ressaltar também que hoje aproximadamente 900 bilhões de reais estão nos bancos. Isso, mercado de previdência privada de forma aberta, tá? Desses 900 bilhões, 90% está direcionada nos grandes bancos, 5 grandes bancos. E 80% está na previdência de renda fixa, no mercado de renda fixa. E a grande parte desses 80% estão rodando abaixo do CDI. Então o interessante aqui é trazer esses grandes gestores que fazem realmente uma gestão ativa para poder falar desse mercado tão interessante para vocês. Então vamos lá, as apresentações. Eu vou começar aqui com o Carlos Maggioli, da Quasar. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui. Seria interessante você falar um pouco da sua trajetória, se apresentar para o pessoal. Alguns já te conhecem, e outros ainda não. Se você puder se apresentar, fazendo favor. Tá bom. Então, obrigado XP, obrigado Murilo. Bom, rapidamente, então eu sou o fundador da Quasar, somos uma gestora especializada em crédito privado. Nós temos hoje aproximadamente 4 bilhões de reais sob gestão, somos 60 pessoas e são 60 pessoas unicamente dedicadas à função de análise, estruturação, monitoramento e investimento no crédito privado. Obviamente não em uma única classe, são diversas classes dentro do crédito, mas a gente prefere separar em diversas estratégias de fundo. Eu sou egresso do Itaú BBA, eu trabalhei lá durante 8 anos. Antes do Itaú BBA eu morava em Londres, eu era gestor de uma carteira de mercados emergentes na Merrill Lynch, proprietária, e comecei no mercado financeiro desde 93, portanto acostumado, certamente falaremos aqui um pouco sobre o chacoalhão do trimestre passado, a crises. Muito bom, prazer, vai ser muito interessante a sua participação aqui. Do meu lado direito aqui, Leandro Trielli, gestor da Schroders Brasil. Leandro, se apresenta por gentileza. Obrigado. Eu sou gestor da Schroders de crédito privado. Eu comecei no Unibanco, com a fusão com o Itaú, eu fui ser gestor dos fundos de crédito privado. E depois eu fui para o Banco Pan-Americano, após a fusão com a compra do BTG. Vim para o Santander, fiquei os últimos 6 anos no Santander como principal gestor dos fundos de crédito, e hoje estou na Schroders, aqui mais de um ano, lançando o nosso primeiro fundo dedicado de crédito privado. Então a gente está aqui trazendo outros produtos, inclusive lançamos no ano passado o fundo de previdência aqui na plataforma. Muito bom, vai ser muito importante também a sua participação aqui. E lá no canto, Paulo Clini. Paulo, por gentileza, se apresenta, fala um pouquinho de você. Claro, meu nome é Paulo Clini, eu sou da Western Asset. A Western é uma empresa americana, mas que tem uma forte presença aqui no Brasil. São 44 bilhões de reais sob gestão aqui no Brasil, 450 bilhões de dólares de gestão global lá fora. Aqui no Brasil, desses 44 bilhões, a grande maioria ainda é renda fixa, apesar dos movimentos de migração para outras classes de ativo, a renda fixa ainda é importante, não só para a Western, mas para o mercado brasileiro. São mais ou menos uns 36 bi sobre gestão no segmento de renda fixa e mais ou menos uns 9 bilhões na parte específica de crédito. Eu sou economista de formação, trabalho no mercado financeiro já há quase 30 anos, em grande parte dele na gestão de fundos, aí uns 28 anos já na gestão de fundos de investimentos sobre diversas modalidades. Que legal! Então a participação de vocês vai ser fundamental aqui para a gente trazer para o público esses termos, renda fixa, crédito privado. Muitas pessoas já conhecem, outras ainda têm dúvidas, e eu gostaria nesse começo, então até antes de fazer realmente as perguntas, pessoal, por gentileza, vai mandando as perguntas de vocês
aqui no chat para a gente poder responder. São muitas perguntas que aparecem, então a gente fica feliz por essa exposição. Eu não vou conseguir responder todas, então já para adiantar, para vocês não ficarem bravos comigo, mas a gente vai fazer um filtro e a maioria, pelo menos, a gente vai tentar responder essas perguntas para vocês. De um modo aí, quem pode começar falando um pouco sobre crédito privado, de uma forma mais simples, para que o público de casa, que ainda não conhece o que é um crédito privado, você puder até falar um pouco para o pessoal. Claro, bom, crédito privado, na verdade, é empréstimo para as companhias, né? Então você está, assim como os bancos emprestam para as diversas empresas do mercado, os gestores, né, os fundos de investimento podem comprar dívidas com as companhias. Então a gente pode, o fundo, né, ele vai emprestar dinheiro para uma loja americana, para uma Localiza, para diversas companhias que podem ser abertas ao capital fechado, com toda a diligência, né, do estudo, né, tanto das projeções, todo um critério para conseguir fazer uma carteira pulverizada, né, e assim a gente tem um retorno excedente sobre o que é o título público, né? Então o título público é o que você vai emprestar diretamente para o governo. Aqui a gente colocaria um pouco mais de risco emprestando para companhias, sempre companhias de boas avaliações, para ter um ganho adicional. Acho que bem por cima. Acho que a explicação é excelente. Se eu fosse complementar, é só lembrar que quando a gente fala da categoria crédito privado, extremamente bem explicado por sinal, você pode dar um double click, ou seja, você pode clicar 2 vezes nela e vai explodir uma árvore. E tem diversos tipos de crédito que você pode ter uma carteira. Né? Você pode ter um FDIC, um recebível, você pode ter um crédito high yield, você pode ter um crédito estruturado, você pode ter um aluguel. Né? Lembrar que um contrato de aluguel num fundo imobiliário de leaseback é um crédito que você dá numa empresa que vai lhe pagar o aluguel mensal. Então é pensar que crédito é uma forma bem ampla de você explorar os empréstimos na economia, e o investidor vai ter que saber escolher dentro do seu suitability, né, aqui na XP, com o seu assessor, qual cabe melhor para seu perfil de risco. Tem o perfil do risco pequenininho, que é o bem acima do tesouro, e vai ter certamente, se você procurar, perfis de risco maiores que vão buscar retornos maiores. Lembrando que no crédito, quanto maior o retorno, maior o risco esperado. Muito bom. Já aproveitando e já complementando, você poderia explicar para o pessoal o que é um high yield e um high grade? Tem muita gente que ainda tem dúvidas. Tá. E já emendando esse gancho, você poderia explicar um pouquinho sobre fundos de renda fixa, essa modalidade? Tá bom. Tá bom? Eu vou explicar a primeira parte, porque tem uma pessoa aqui, assim, eu acho que todos nós aqui estamos satisfeitos de estar aqui, mas sinceramente eu tenho uma pessoal deferência ao Paulo, acho que é um cara super experiente, um cara super famoso no mercado, acho que merece ouvi-lo na parte de renda fixa mais do que eu mesmo. Na parte high grade, high yield, de novo a expectativa de retorno, principalmente aliado ao rating soberano. Se o rating soberano agora está em triple B, né, das grandes agências, o que está acima do triple B será high grade, o que está abaixo do triple B estará em high yield. Tá? Então, para nós, explorar high yield no Brasil, para nós na Quasar, é explorar ratings de duplo B a B. Tá? O high yield para nós também tem uma expectativa de retorno por volta de CDI mais 3 a CDI 4. Portanto, a gente está falando de retornos de 160 a 200 CDI. Enquanto o high grade, que você vai desde o triple B até o triple A, né, que o risco de crédito é bem baixo, de grandes grupos econômicos, né? Aí você vai se aproximando cada vez mais ao benchmark do CDI, né? Ou seja, se você está num triple B, talvez você esteja 2 pontos acima do CDI. Se você estiver no triple A, você provavelmente vai estar a 0,5, 0,6% de pontos acima do CDI. Muito bom. Paulo, você poderia explicar para a gente, então, depois dessa... Eu até agradeço a referência. Só fazendo um complemento que o Majoli falou, acho que o ponto interessante, talvez, para os clientes da XP é perceber que o mercado de crédito brasileiro ele vem se diversificando de uma maneira bastante rápida. Quando a gente olha para um mercado
de renda fixa e especificamente no mercado de crédito global, a gente percebe que ele é bastante diverso, bastante profundo, com diversas subclasses de ativo, como o Majoli citou. O mercado brasileiro, até, eu vou dizer 5 anos atrás, ele era basicamente concentrado em empresas de bom risco de crédito. E era isso que você tinha e era isso que você poderia fazer na gestão de crédito, de ativos de crédito aqui no mercado de renda fixa local. Hoje isso já não é mais verdade. Hoje você tem espaço para você poder diversificar dentro do segmento de crédito, porque você tem instrumentos diferentes e a gente está se aproximando numa velocidade rápida ao nível, eu não vou dizer que a gente está se aproximando ao nível que a gente tem no mercado americano, porque o mercado americano é muito mais profundo que o nosso, mas um nível de diversificação e de alternativas que é bastante interessante para quem na outra ponta lá está investindo. Portanto, um primeiro alerta que eu faço é: cuidado quando você olha fundo de crédito e põe todo mundo na mesma caixinha. Eles certamente não são. Tem fundos de crédito com um certo perfil de risco, tem fundos de crédito com outros perfis de risco, depende do que está lá dentro, né? E aí cabe bem a quem está lá nos ouvindo agora consultar, né, a XP, pedir uma assistência para entender direito o que está lá e não se focar só no retorno esperado, o que é que aconteceu nos últimos 3, 4, 6 meses ou um ano, porque, na verdade, como o Majoli também falou, muito do retorno que está lá decorre do risco que o gestor está tomando na hora que ele compra os ativos para pôr lá dentro. Tá, então esse é um ponto que eu queria fazer sobre gestão de crédito. Só para complementar, o fundo de renda fixa, eu vou falar sobre o segmento de renda fixa. O segmento de renda fixa é o maior mercado mundial, né? Se você olhar no mundo inteiro, renda fixa é o maior mercado que existe, porque ele incorpora uma variedade de instrumentos. Então, aqui no Brasil é que você teve uma tendência de confundir renda fixa com CDI. Então quando você pensa renda fixa, você pensa papéis indexados ao CDI. Mas é muito mais profundo que isso, né? O mercado de renda fixa, ele incorpora, por exemplo, toda a parte de títulos do governo pré-fixados ou indexados à inflação, que tem retornos muito diferentes do retorno que é o CDI. A parte de renda fixa incorpora crédito, e como o Majoli falou aqui, crédito que vai desde o high grade, né? É uma forma pomposa de dizer que é empresa de boa qualidade de crédito, cuja probabilidade de pagar é alta, né? Até créditos securitizados, né? Hoje você compra um fluxo de caixa que uma empresa vai gerar ao longo do tempo e você pega a alienação fiduciária desse fluxo de caixa, né? Uma estrutura mais complexa. Então tem bastante coisa no que a gente chama de segmento de renda fixa. Um alerta que eu faço, o outro alerta que eu faço é: não confunda a renda fixa com CDI. Renda fixa não é necessariamente investir em CDI. Se você olhar o ano passado, por exemplo, você teve fundos de renda fixa que investiam em títulos do governo, em NTNBs longas, que deu mais de 30% no ano. Então, como é que eu comparo essa renda fixa do IMAB, que deu 30% no ano, com o renda fixa CDI, que deu 5%? Né? Você não compara, são investimentos com características muito diferentes, que é importante que quando você for investir, saber diferenciar, né? E aí nada mais importante do que ter alguém, um expert do lado para tentar ajudar no que escolher, porque o segmento de renda fixa, e eu faço essa referência, quando eu olho, por exemplo, o mercado americano, onde os juros têm estados em zero ou próximo de zero nos últimos 10 anos, o mercado de renda fixa americano ele cresceu em tamanho, apesar do juro estar em zero. Então, o segmento de renda, por quê? Porque renda fixa não é juro de curto prazo, não é Selic, é muito mais do que isso. E eu acho que no Brasil, como você está aprendendo ainda, tem muita gente com aquela percepção assim: olha,
Se a Selic está em 4,5, talvez caia aí para 4,25 na semana que vem, eu não quero renda fixa. Cuidado, devagar com a dor, porque dentro do segmento de renda fixa tem histórias muito interessantes, seja de risco de mercado, né? Por exemplo, com NTNBs ou pré-fixados, ou em risco de crédito, né? Que você pode gerar um valor interessante para o investidor na ponta final. Eu acabei de interromper, não, desculpa. Sem problema. Na verdade, eu queria só te complementar, né? Muito boa colocação. Quando você vai escolher, né, um fundo de crédito, você tem que escolher também a gestora que faz a gestão do crédito, né? Porque assim como você vai fazer a análise, a projeção das empresas, você tem que ver quanto mais você abaixa a régua, né, da qualidade de crédito, se realmente você está sendo diligente na escolha, né? Então, você pode ir para uma empresa de uma qualidade que não seja as blue chips que estão no mercado, mas você pode ir com uma garantia bem formalizada. Então, acho que primeiro a escolha da garantia, se a garantia é executável ou não, também se a garantia está bem formalizada, você tem que conferir isso. Então, você pode ter uma operação com garantia que não está bem formalizada, você não executa, você não traz dinheiro para casa, né? Então, acho que principalmente na época que você passa por crises, que a gente vê essa diferença, né? Então, acho que todo mundo aqui passou pela crise de 2008, crise de 2015 agora, super recente, que tiveram várias empresas que entraram em recuperação judicial, que a gente teve que renegociar alguns termos e condições, né? Então, acho que a diligência da escolha da casa, né, como é visto o crédito, eu acho que é importante. Não adianta só você olhar, vou comprar um crédito que paga a CDI mais 4%, que seria um belo prêmio, se você não tiver a diligência da escolha correta e da boa formalização, né? Acho que... E até da análise de alguns aspectos que não são só aspectos de mercado, né? Você chamou bem a atenção. O Major deve ver bastante isso, porque às vezes a estrutura legal que envolve a operação faz tanto ou mais diferença no resultado final do investimento. Para nós, na estruturação desse que explicamos, né, o crédito mais high yield, consideramos que o risco legal é o maior risco, maior que o risco creditício, porque o creditício a gente consegue medi-lo, é mensurado em cima de modelagens, mas o judiciário, caso você venha a utilizar, você não sabe o que sai. Né? Você entrou lá com uma alienação fiduciária, mas há N casos no Brasil da destrava da alienação fiduciária. Você jurisprudência você traz para dentro do concursal e você está preso dentro da RJ, que vai demorar 10 anos. Né? Então, e também eu acho que um outro ponto fora desse lado pior, né? Mas acho que um lado melhor, o Leandro mencionou no comecinho a diversificação, né? E aqui, antes de começar a própria gravação, falávamos da liquidez do mercado que melhorou muito, né? E de fato melhorou muito. Eu acho que ela vai ser 10 vezes maior. Né, o efeito de desintermediação bancária, né, é presente no Brasil. Ele começou em 2016 com a crise, né, a saída de bancos estrangeiros do Brasil, né, é notório você pensar que o Citi sai do Brasil, o HSBC sai do Brasil, né, o BNDES começa a ser desmontado, pelo menos como nós conhecíamos nos últimos 15 anos. Não é mais a grande fonte de capital, né? Caixa Econômica mira no Minha Casa Minha Vida, e quando você olha na soma dos fatos, são 4 grandes bancos na oferta creditícia do Brasil. Não é o suficiente para atender a demanda. Uma economia estagnada, a demanda de crédito é zero, como vimos nos últimos anos. A economia está reacelerando, a expectativa de PIB está entre 2% e 2,5%, a demanda de crédito vai crescer. Tem que ter mercado de capitais. Não tem como. A saída via mercado de capitais é a única maneira que as empresas terão para atender suas necessidades de rolagem, de capex, de reinvestimento. A gente não investe nessa economia há 6 anos. Há 6 anos a gente não trata nem a ociosidade dessa economia. Tem uma demanda creditícia por vir e não vai estar nos bancos por problemas de concentração de crédito, de lições da crise e o famoso prazo médio, né? O duration no anglicismo, né? Mas o prazo médio, você não vai achar na carteira de um banco mais prazos tão longos de dívida, mas já no mercado de capitais acha. Vimos debêntures de infraestrutura, né, vindo há 25 anos, né, de emissões. Onde você vai achar dinheiro de 25 anos? É mercado de capitais, a solução vai estar lá. Então acho que o mercado de crédito vai ser muito maior e vai ser muito melhor também, pela diversidade, pela diversificação, pela quantidade de produtos que vão ter acesso para poder melhorar nossas carteiras. Muito boa colocação de todos vocês.
Até já levantando algumas dúvidas, eu estou filtrando aqui para passar para vocês. Hoje, como a gente vê, o cenário econômico. Então, taxa básica da economia mínima, então estamos aí com 4,5% de Selic. E a gente viu muita gente saindo de renda fixa e migrando seus recursos para renda variável. Gostaria de que vocês, qual é a percepção de vocês nesse movimento de saída de renda fixa para renda variável? Alguma consideração para fazer, para também explicar para o pessoal que está um pouco ansioso? Você pode começar até, Maggioli, sim. Eu vou fazer o seguinte, já vamos responder no trio aqui. Eu quero primeiro tratar, antes da sua tua pergunta, que acho que é importante. Vamos tratar, né, do bode na sala. O que aconteceu no último trimestre? O último trimestre, fundos de crédito, todo mundo sabe, sofreram bastante com essa migração, né, de um percentual razoável da economia de renda fixa para renda variável. Né? Foi um movimento técnico, as pessoas, a partir do último corte, do penúltimo corte da Selic, aliado à aprovação da reforma da Previdência, um cenário econômico muito melhor, fez uma grande migração de recursos e provocou efeito oferta e demanda. Se todo mundo sai no mesmo momento, o preço cai. Né? Então, o que aconteceu foi uma tecnicidade no mercado de crédito, né? A XP fez através do Samuel, que escreveu excelentes relatórios, né? Inclusive ontem, que vale a pena ler, recomendo, está no site da XP, explicando que, como antecipado, passou. Então, os fundos de renda fixa estão rodando muito bem novamente, os de crédito privado, né, bem acima de suas metas, como antecipado, porque o carrego das carteiras ficou muito melhor e nada como uma boa crise para pacificar certas coisas, como, por exemplo, o spread nas emissões. Né, o mercado estava muito leniente em aceitar spreads muito amassados e agora o mercado não vai aceitar emissões que venham com tal dos spreads muito amassados, porque já sabemos do efeito da abertura desse spread. Tá? Então acho que é importante só relembrar essa passagem, porque as cartas mensais vão sair agora, todas as nossas, né, e outros participantes de mercado, nossos amigos, e vocês vão ver fundos rodando muito bem de renda fixa, tá, e de crédito privado. Portanto, talvez, de fato, essa migração em massa no momento T, né, naquele momento tem que migrar tudo aqui para a Bolsa. Cuidado com os exageros, né? Acho que o único ponto, né, o Stuberger mencionou ontem, né, que já deu todo o rebuliço na mídia, né, o nosso guru. Eu tenho ação, tá? Eu vou passar a bola para os outros, mas só para falar, eu tenho ações, sempre tive ações, né? Sou ex-sócio do Itaú, eu tenho ações do banco, tenho fundos de renda, tenho fundos de ações, na minha previdência eu tenho um balanceamento próprio, eu fiz com o meu assessor aqui na XP, né? E a gente balanceou o meu fundo de ações. Eu aceito, nos meus 45 anos de idade, 3 filhos, mais um por vir, eu aceito ter 30% de ação, mais que isso eu não quero, né? Eu já sou empreendedor, eu estou comprado em ação por definição, né? A Quasar para mim é uma ação, né? Então eu estou balanceando o meu percentual em ações para não tomar um susto coronavírus. A gente está vendo a bolsa voltar aqui 8 mil pontos, né? Para mim tudo bem, não machuca a minha carteira, tá diversificada e é assim que eu vejo. Então, acho que só o ponto é cuidado com os afãs, né? A gente está no mercado há muito tempo para saber que os afãs levam a exageros. Os exageros, uma hora são corrigidos, né? Uma hora a conta chega, né? E eu, pessoalmente, não quero ficar nessa conta. Portanto, tenho ações, mas eu tenho dentro do balanceamento que meu assessor desenhou para mim, dentro do meu perfil como investidor. Acho legal, né, essa parte, né, realmente você tem uma diversificação, então é natural que você tenha ações de previdência, é claro, mas você vai ter a sua parcela em renda fixa, você pode ter sua parcela em crédito privado, que faz parte de até enquanto a renda variável está indo muito bem, outro está mal e depois contrabalanceia. Então, como a gente gosta de olhar muito no longo prazo, para o longo prazo eu acho que faz sentido sempre a diversificação, né? Principalmente para a Previdência, né? A Previdência é naturalmente um horizonte de investimento longo. Exatamente. E outra coisa legal também, nesses últimos 3 meses, né, foi um mês um pouco mais difícil para crédito, que realmente houve o efeito manada, né? Então tiveram muita gente que tirou, principalmente fundos D0, D1 ou D30, né? Tiveram muito resgate para aplicação em bolsa.
E houve uma necessidade de venda muito forte, né? E você acaba tendo um gargalo, né? Os compradores precisaram colocaram preços mais altos, né? Para preços mais baixos, né? Taxas mais altas para comprar. Mas eu acho que o legal foi que o mercado se regulou, né? Então houve uma venda muito grande, né? Houve uma liquidez muito maior, né? Que eu acho que há anos atrás a gente não via isso, né? Então a gente viu coisa de 1 bilhão de negociação dia secundário, que anos atrás, se a gente falasse de 50, 100 milhões, era muito. Então, acho que o mercado em si ele se desenvolveu e eu acho que para frente vai ter diversas oportunidades, né? Seja por desintermediação bancária, então os bancos estão com balanços mais apertados e não vão querer realmente alongar tanto. Acho que o mercado de capitais tem essa parcela importante, né, de financiador. Tem a parte de infraestrutura, que a gente vai ter investimento, então também vai ser outra demanda, né, do mercado, e várias ofertas podem vir, né. Então acho que a dinâmica do mercado vai ser bem interessante. E todo esse movimento de venda gerou várias oportunidades. Então hoje a gente tem empresas pagando prêmios de risco, assim, pagando taxas muito maiores que pagavam no passado. Então, se houve não estava regulado no passado, porque houve muito fechamento de taxa, então houve uma rentabilidade muito boa no passado. Agora a gente tem um carrego muito maior, então os papéis pagam taxas maiores. Acho que isso para frente é algo muito interessante, né? Eu vou voltar no dilema que você colocou na sua pergunta, porque eu acho que é um dilema interessante, né? É o dilema do, olha, agora eu tenho retornos muito baixos na taxa, e eu não vou falar na renda fixa, eu vou falar na taxa Selic, porque eu não quero essa confusão entre renda fixa e taxa Selic. Tenho retornos muito baixos na taxa Selic ou no CDI, o que eu faço? É um dilema concreto, e eu acho um dilema que nós aqui, até como pessoas físicas, a gente enfrenta no nosso dia a dia. Talvez a gente já tenha reagido anteriormente, porque a gente já está no mercado financeiro há um bom tempo. Mas uma vantagem que eu acho que o Brasil tem nesse processo é que nós estamos atrasados no ciclo. A taxa Selic, o CDI caiu, então, mas no mundo já caiu faz 10 anos. Então, uma das coisas que é interessante é você olhar lá para fora e dizer o que deu certo, o que funcionou nesses 10 anos de juros baixos lá fora e o que não funcionou, né? E para, às vezes, jogar uma luz pro investidor aqui local que está inseguro, né? Poxa, eu tive a vida inteira um reloginho que era o CDI, mas era um relógio suíço, né? Todo mês era ganho. E agora eu tenho que pular tudo para a bolsa? Que chacoalha, aí sai o coronavírus, eu não sei nem direito aonde é a província de Wuhan, onde é que está exatamente, eu estou ouvindo isso e agora esse negócio está batendo aqui na minha carteira. Será que não tem outra alternativa? E aí o ponto que eu gosto de fazer tem. E a experiência global mostra que tem. São os fundos que eu chamo de renda fixa ativa. O que são fundos de renda fixa ativa? Tá? Lá fora tem outros nomes, mais pomposos, bem chiques, tá? Mas aqui são fundos que fogem de investir em papéis pós-fixados do governo, né? E eu acho que aqui no Brasil você está começando a ter essas estruturas. E aí esses fundos podem ser só de crédito, né, como o Majoli e você comentou, ou podem combinar risco de mercado com risco de crédito. O que eu percebo, por exemplo, no mercado americano é que, apesar, nos últimos 10 anos, como eu comentei, esses fundos cresceram apesar do juro baixo. E qual foi a mágica? A mágica foi que eles se deslocaram de comprar títulos do governo, seja americano, alemão, francês, o que quer que seja, e migraram para outros segmentos de crédito e de risco de mercado. Por exemplo, alongando o duration da carteira. O que é alongar o duration da carteira? É comprar títulos, às vezes, do governo, mas com prazos de vencimentos mais longos, que não sejam atrelados ao Selic ou ao CDI. E a combinação dessas estratégias gerou nos últimos 10 anos
resultados bastante atraentes, que fez com que, na verdade, esses fundos crescessem num período de juro baixo. Então, eu acho que a boa notícia aqui é que não, você não precisa pegar tudo que você tinha no CDI e pular direto para a bolsa, né? Tem alternativas interessantes de renda fixa ativa, e aí eu chamo renda fixa ativo, desde aquelas que fazem gestão do risco de mercado até aquelas que fazem gestão de risco de crédito, né, que a gente tem discutido aqui, que podem oferecer retornos que são bem interessantes, que vão ajudar a complementar a sua previdência lá na frente, né? Porque aqui, previdência é uma maratona. Você não está correndo 100 metros rasos, você está correndo uma maratona. Então você tem que ter cuidado como você faz esses movimentos, porque um maratonista que sai num sprint do Usain Bolt, ele quebra nos primeiros 200 metros. E você, na verdade, está correndo 42 quilômetros, né? Então aqui é importante como você faz essa transição. E aqui é quase um apelo, usem a XP, usem os assessores da XP para fazer esse movimento de maneira coordenada. E esse movimento não tem que ser, e não foi em lugar nenhum do mundo, saltar, entendeu, de títulos públicos indexados ao juro de curto prazo para a bolsa. Não precisa isso, e o mercado brasileiro felizmente oferece alternativas. Temos aqui diversas alternativas interessantes. E é exatamente isso. O Paulo já falou uma coisa que eu queria falar, né? Exatamente isso. Previdência não é dinheiro do jogo. Previdência é o longo prazo, previdência é sucessório. Seu assessor deve ter te falado que na sucessão, no dia que você faltar, a previdência ela transita para os seus em 5 dias, sem imposto. Tá? Isso é super importante, né? Para quem tem filhos como eu, 3 indo para o 4, tem que ter, né? Então não é aquele jogo que assim, vamos para a bolsa. Não vamos para a bolsa, calma. Vamos para a renda fixa ativa, um pouco de crédito, um pouco de bolsa, um pouco disso, um pouco daquilo, vou diversificar, porque é o dinheiro do futuro. Pode ser o meu dinheiro do futuro em relação à minha própria poupança, mas pode ser simplesmente o dinheiro que vai transitar para os meus filhos no momento em que eu venha faltar. Então não é aquele dinheiro realmente, como o Paulo falou, da maratona ou o dinheiro do sprint, bora para a bolsa, que acho que a bolsa esse ano vai dar vintão. Tá, calma, né? Vai dar vintão nos próximos 20 anos? Exatamente. Essa é a pergunta de... Separa, né? Separa seu dinheiro, né? O que é o do mês, o que é o do ano, o que é o de 3 anos, o que é o de 20 anos. Né? E aí vai separando esses bolsos assim, e daí você sabe o que você faz com a tua poupança. E ali eu acho que é interessante isso, você fazer essa migração, porque às vezes você é muito tentado, né? Fala, eu tinha um certo retorno e eu quero manter esse retorno. Aí você olha e fala, eu quero, para fazer isso eu tenho que ir uma parcela bem grande para a bolsa, tal. E de novo, eu acho que aqui não é um call dizendo não vá para a bolsa. Eu acho que bolsa tem o seu papel, eu acho que todos aqui temos bolsa e bolsa tem o seu papel, e é um papel importante. Ela só não é a solução para todos os males, entendeu? E tem alternativas que são interessantes, e eu volto a falar na gestão de renda fixa ativa, que é basicamente você fugir, no segmento de renda fixa, fugir de papéis atrelados ao CDI. Tem como fazer isso? Tem. Estamos aqui dando alguns exemplos, né? Mas tem muitos exemplos que te permitem diversificar a carteira e às vezes fazer investimentos que geram retornos interessantes. Eu volto a falar na história de papéis indexados à inflação que no ano passado deram 30%. Né? Excelente. Acredito que agora seria interessante se vocês pudessem passar um pouco da visão de cada casa para o mercado de crédito privado, renda fixa para os próximos meses, se você já tem aí um parecer. Sim. Bom, a nossa visão ligada a crédito privado, o assunto aqui, né, o crédito de menor risco, né, que é o assunto dos nossos fundos aqui da Previdência, ela é muito boa. Né? Acho que o mercado, frente ao que aconteceu no último trimestre, como eu falei agora há pouco, ele se ajustou na expectativa de precificação das novas emissões. Né? A gente já tem visto uma reprecificação no secundário, né? Então, como eu falei, né, fiquem atentos às cotas dos fundos esse mês, vocês vão ficar muito surpresos em ver fundo rodando a 150 do CDI, debênture incentivado rodando a 200 CDI. Cuidado com a tentação, né? Aí o diabo aparece de novo, vai tudo para lá, não vai. Não precisa,
vai uma parte para lá. Eu acho que tem ganhos para serem vistos na renda fixa, terá certamente emissões que vão fazer muito sentido, porque uma economia que volta a crescer, novas emissões vão chegar ao mercado melhor precificadas. Então eu acho que vai ser um mercado muito positivo para crédito esse ano, por incrível que pareça, frente ao que nós vimos no finalzinho do ano passado. Eu acho que o finalzinho do ano passado serviu realmente para dar uma regulada, aquela chacoalhada, e você cresce mais forte, né? É quase como queimar canavial, né? A terceira poda é a melhor, né? Então, que bota fogo no bicho mesmo, que você vê que ele cresce mais forte. Eu acho que esse é um ano muito importante para essa consolidação do crédito privado, né, na carteira dos investidores, na percepção de que foi um evento único, passou, pena que eu não comprei naquele momento, né, quem deixou de aplicar, porque vai ver o crédito performando razoavelmente bem esse ano. Muito bom. Eu acho que, né, não é porque rodou janeiro bem, quer dizer que para o resto do ano, eu acho que tem muita oportunidade. Então acho que o momento, assim como a gente falava ali em dezembro, novembro, que era a hora de entrar no crédito, não sair de crédito, houveram sim alguns fechamentos de taxa, né? Então já teve alguma reprecificação positiva, mas a gente ainda vê muita oportunidade. Seja no secundário, então ainda tem os papéis, estão pagando taxas melhores, então é uma oportunidade boa de compra, e até no primário. Eu acho que o primário deve vir aí com essa nova reprecificação com taxas mais altas, né? Então uma empresa que pagava CDI mais meio, 1%, hoje talvez pague 1,20, 1,5%, né? Então montar uma carteira pulverizada de longo prazo com essas taxas atuais é algo bem interessante. Então a gente tá bem confortável, né? A gente está com um cenário benigno para o mercado doméstico também. Então a gente acha que o Brasil aprovou reformas e tem ainda outras reformas para aprovar. A gente está bem otimista, a gente acha que tem espaço. Assim como ações vai ter espaço para renda fixa ativa, para crédito. Acho que todo mundo tem sua caixinha ali, né? Então é interessante. Eu corroboro a visão dele. Eu olho, e aqui eu vou dividir o mercado de renda fixa entre risco de mercado e risco de crédito. Tá? No risco de crédito, eu acho que vocês falaram reflete muito a nossa visão lá na Western. Você teve uma chacoalhada, e essa chacoalhada ela foi benéfica no sentido de você reprecificar e oferecer alternativas de investimento que parecem bem atraentes, dado a probabilidade dessas empresas apresentar problema. Então, crédito voltou a ser um segmento dentro de renda fixa que oferece retornos bem atraentes. E aí vai desde o papel mais conservador até os mais arriscados. Você tem o que a gente chama de spread, que é aquele retorno acima do CDI, em patamares que nos parece interessante e que, dado os juros baixos, eles jogam um papel bem importante na carteira. Mas tem um outro segmento na renda fixa que eu acho que também é importante ressaltar, que tem muita gente cética, que é o de risco de mercado. Né? Fala, Paulo, você falou aí do IMAB do ano passado, os 30% já foi, não tem mais nada. Isso aí já... E agora, então, né, essa parte de risco de mercado na renda fixa não tem mais nada para ganhar. E a gente na Western, a gente tende a discordar um pouco dessa visão e acha que ainda tem para ganhar. Em que sentido? De novo, é muito interessante você olhar a experiência global. Né? E quando você olha na experiência global, o que aconteceu quando os juros caíram? A primeira coisa que aconteceu foi que houve uma migração para crédito, então os spreads de crédito ficaram mais baixos. Então aconteceu semelhante ao que aconteceu aqui, talvez numa velocidade, né, um pouco exagerada, dado um mercado ainda não tão maduro aqui. Mas os spreads lá fora caíram. E outra coisa que caiu o que a gente chama do prêmio pelo risco no mercado de papéis do governo. O que é o prêmio pelo risco em papéis do governo? É o retorno extra que você ganha por alongar o prazo, né? Por comprar um papel que não seja indexado a Selic e que seja pré-fixado ou que seja indexado ao IPCA, mas que tem um vencimento, né, mais longo, e por ter um vencimento, uma taxa de juros envolvida, tem um risco de mercado. O que aconteceu no mercado americano? Esse prêmio, na medida que foi ficando claro
que você está vivendo um ambiente de juros baixos de maneira permanente, que não era, né, algo esporádico, que os juros ficariam baixos e depois voltariam a subir, na medida que foi consolidando esta percepção, esse prêmio foi caindo, né? Aí eu olho para o Brasil e vejo, por exemplo, papéis do governo longos que pagam 6,20, 6,5, né, pré-fixados. Interessante, porque o 6,20, 6,5 significa o quê? Né? Olha, se eu vou ter aqui um período onde os juros vão ficar em 4,5, né? O 6,5, e esse período nos próximos 1 ou 2 anos, a gente acredita que até meados do ano que vem o Banco Central não mexe nos juros. Então você vai ter, nos próximos, vamos dizer, se nos próximos 5 anos você recebe na média 6,5, e você vai receber, né, 4 e pouquinho nos próximos 4,25, 4,5 nos próximos 2 anos, significa que o mercado está dizendo, né, quando você compra esses papéis, que os juros vão sair de 4,25 e subir para 7,5, né? E aí a gente olha e fala assim, bom, será que é necessário? Será que isto é realmente um cenário líquido e certo? Será que quando o Banco Central tiver que subir juros, e ele vai ter que subir juros em algum momento do tempo, ele vai ter que subir os juros de 4,5 ou 4,25 para 7,5? A nossa percepção é que, olha, o ambiente de inflação é tal que, e a ancoragem da inflação é tal que, quando ele subir os juros, e talvez seja bem lá na frente, ele vai subir os juros para alguma coisa mais próxima de 5,5. A inflação vai estar em 3,5, juros 5,5, significa um juro real acima da inflação de 2. O mercado está dizendo não. Quando ele subir juros, ele vai subir juros lá para 7,5. Basicamente ele está dizendo, o juro real que ele vai ter que fazer é alguma coisa mais próximo de 4. A gente discorda dessa visão. E quando eu olho a experiência global, não foi isto que aconteceu. Bom, como é que eu traduzo isso? Como é que eu traduzo essa discussão que parece complexa aqui? Por exemplo, comprando papéis pré-fixados no mercado local. Eles parecem oferecer uma alternativa interessante de ganho de capital, apesar de toda a queda de juros que ocorreu até agora. Por quê? Porque uma parte desses papéis, ele precifica uma volta e uma alta de juros que é grande, que é além do que a gente acha que é razoável. Está aí uma outra alternativa dentro do mercado de renda fixa, que complementa o risco de crédito, que não é correlacionada com o risco de crédito, que oferece alternativas interessantes para o cliente da XP. Né? Então, se você tiver alguma coisa rendendo inflação mais 4, não é interessante? Começa a fazer um papel interessante. E ele complementa, por exemplo, o risco de crédito. Então, de novo, eu volto a argumentar que, para quem está pensando ali na outra ponta sobre o que fazer uma carteira que tem essa combinação, às vezes gera, e risco de crédito e risco de mercado não são necessariamente correlacionados, gera retornos que são bem interessantes, né? Então, isso é um pouco do que eu acho que é a forma como a gente vê. Apesar da queda dos juros, apesar da boa performance de papéis, né, de papéis de renda fixa no ano passado, o espaço para ganho de capital não se exauriu, ainda tem, né? Da mesma maneira que tem um espaço para retornos interessantes no mercado de crédito. Excelente, nós já estamos chegando no final aqui da live, né, da nossa participação. Fico bem feliz mesmo de poder participar, de estar perto de vocês. Só para a gente fechar de uma maneira bem sucinta, quais são os diferenciais de cada casa para o investidor que está nos assistindo? Bom, para nós na Quasar é lembrar que a Quasar lembra crédito, né? Só fazemos crédito, são 10 estratégias ligadas ao crédito privado, com advogados dedicados ao crédito privado, monitoramento de garantias dedicado ao crédito privado, e assim posso falar de todas as áreas. Então, portanto, eu acho que o diferencial nosso é essa dedicação à desintermediação e ao foco na empresa e no investidor, né? Acho que, como última mensagem, na Quasar, se você perguntar para nós quem é nosso cliente, a empresa é tão cliente quanto o investidor para nós. A gente não está buscando inadimplência de ninguém. A gente vai usar o dinheiro do investidor como intermediário, avaliar um risco de crédito, emprestar para uma empresa que vai devolver esse dinheiro corrigido na taxa pré-acordada. Somos intermediários de diversos stakeholders aqui.
todo mundo tem benefício. O investidor, a empresa, o governo, nós mesmos, qualquer pessoa impactada por um crédito na economia que tem um valor social, o crédito, é onde a gente quer estar. Então lembrar a Quasar como esse efeito propagador de riqueza na economia. Excelente. Bom, falar um pouco, né, da casa, a Schroders, eu até esqueci de comentar no começo, eu falei um pouco da minha passagem, não comentei da Schroders. Schroders tem mais de 200 anos, né, uma empresa, tem o nome da família alemã, mas foi fundada em Londres, tem capital aberto em Londres, embora a família tenha 47%, então tem um mix ali de uma governança muito forte. É avaliada como excelente pela Fitch globalmente, então tem uma governança muito forte. Acho que isso é o principal ponto. E assim, por ter uma governança, faz com que crédito é uma coisa séria, é algo que você tem que ter processos, então é gente muito experiente fazendo, né? A gente tem uma equipe global integrada, então a gente tem analistas, até analistas de crédito lá fora olhando o Brasil, o que dá um bom mix, né? Então tira um pouco do calor do momento só de olhar Brasil. Eu acho que é uma... E tem vários produtos, né? Tem o crédito, tem multimercado, muita asset. Estamos falando de 600 bilhões de dólares geridos no mundo, sendo que 17 bi são ativos brasileiros, né? Então é uma asset que está há 200 anos no mercado e 25 anos no Brasil, né? Ininterruptos, né? Acho que isso que é importante, né? Você tem muita asset, às vezes, global, que entra no Brasil, sai do Brasil, a gente sempre teve aqui, então acho que é um pouco da importância, né? De você ter uma gestão com profissionais experientes, né? Eu tenho argumentado aqui que, olha, uma das alternativas interessantes para o cliente é fazer esses fundos de renda fixa ativos, né, onde você mistura risco de crédito e risco de mercado. Eu acho que um dos diferenciais importantes da Western é a experiência em fazer isso, né? Eu particularmente faço isso há mais de 25 anos, mas dentro da Western eu faço a gestão de produtos desse tipo, e a minha equipe, né, uma equipe de 20 profissionais de investimento especificamente, só de investimento, faz isso há 15 anos, né? Como eu citei no início, a gente tem 36 bilhões sob gestão de renda fixa, com mais ou menos 9 bilhões na parte de crédito, fazendo essa mistura entre risco de mercado e risco de crédito, né? Passando por ciclos, né? Os ciclos de boom do Brasil, né? O ciclo, o Cristo Redentor decolando, agora nós vamos crescer e vamos virar uma nova potência, períodos onde a Dilma, onde na verdade o país entra numa recessão brutal, e a experiência de você ter passado por ciclos estando no Brasil, né? É algo que faz diferença. Tendo dito isso, hoje, muito dos movimentos que afetam o Brasil são movimentos globais. E aí uma vantagem que a Western tem é, apesar de ter o local expertise, de conhecer o mercado brasileiro com profundidade, tem uma abrangência global, né, que algumas casas têm, mas não são muitas, né? Eu vou citar um exemplo bobinho aqui, mas ontem à noite eu estava conversando com o nosso head de investimentos da Ásia para tentar entender como é que ele está vendo essa questão do coronavírus, né? Nada como você falar com a pessoa que está lá na China, que está entendendo, né, que está lá sentindo o calor do problema, para tentar ter uma ideia melhor de qual é qual é o tamanho do problema. Então ter um escopo global também ajuda num mundo que é integrado como hoje, né? Então o que eu diria, a grande vantagem da Western é você ter o local expertise combinado com a presença global, né? Muito obrigado pelas explicações, pelos diferenciais. A gente sabe realmente que são casas muito boas, com uma expertise muito grande, nacional, internacional. Quero agradecer a participação de todos vocês aqui. Acredito e já tenho o feedback aqui, o pessoal, o Rafael, a Giovana, parabenizando a gente pela live, excelente conteúdo. Então, tudo isso graças às informações que vocês passaram aqui pra gente. Quero agradecer o pessoal aí de casa, que sempre nos acompanha, continue mesmo nos acompanhando, vai deixando o like, vai deixando aí os comentários se vocês estão gostando, porque a gente vem aqui realmente para fazer essa live para vocês. Então, continue aqui com a gente.
vai continuar a Super Live, a gente vai até o comecinho aí da noite, fique com a gente, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. E até a próxima. Tchau, obrigado.